Você quer estudar para o Colégio Naval e para a EPICAR e não sabe quais os livros você precisa conhecer? Ah, gente amiga, você chegou no lugar certo. Eu sou o professor Carvalho e essa aqui é a Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar a você se preparar para o Colégio Naval e para a EPICAR, tá certo? Então vamos falar aqui dos melhores aí selecionados livros aqui nacionais para você poder adquirir, né? Seja no Amazon, seja nas editoras, tá certo? Para você então ter acesso aí e poder melhorar os seus estudos, ok? Vamos lá então? No caso aí, vamos começar por aritmética. Aritmética, então, quero te apresentar dois livros top das galáxias. O primeiro deles, o Aritmética Elementar, do meu amigo professor Yuri, lá do Colégio Militar do Rio de Janeiro, e do Ivan Mendes, no caso aí da editora XYZ, esse aí que embasa teoria de uma maneira muito legal, muito bacana, você vai gostar de ler, é fácil, é acessível e, no caso aí, muitos exercícios, não só do Colégio Naval, da EPICAR, mas também dos colégios militares e escolas técnicas, tá certo? Você vai gostar bastante. No caso aí, valor dele, né? Vai em torno de R$60, tá? E possui aí por volta de 400 páginas de muito conteúdo, muito bom para você agregar valor aí aos seus estudos, tá certo? Um outro também que já está na 9ª edição, né? Top das galáxias também. No caso aí é o livro do professor Lacerda, que eu tive o privilégio de ter aula com ele. Até outro fera também, bam aí da aritmética. Esse livro, Praticando Aritmética, também da editora XYZ, além, né, dos exercícios aí de Colégio Naval, de EPICAR, também tem muita coisa boa de Olimpíadas de Matemática, da onde o pessoal se baseia para fazer questões aí dessas provas, tanto do CN quanto da EPICAR, tá certo? Então, dois que você não pode deixar de ler, de adquirir, né, para o seu sucesso aí, para o seu bom desempenho. No caso do Praticando Aritmética, ele tem mais ou menos em torno de 500 páginas e o custo tá por volta aí de R$100, beleza? Vamos falar então agora de álgebra. Álgebra também tem dois caras assim sensacionais, tá? Primeiro deles é, se você não conhece, é o clássico dos clássicos, é o Algebrista do Laércio Vasconcelos, da editora Ciência Moderna. É um livraço, literalmente, né? Com cerca aí de 700 páginas, tá? O valor aí em torno de R$200. Você vai gostar muito. Principalmente você, né, que está aí no comecinho, está engatinhando, ele vai, né, galgando aí, o teu crescimento na álgebra vai ser assim exponencial. Ele começa lá das coisas mais simplesinhas até as mais elaboradas, ele vai, né, fazendo você subindo de nível de uma maneira acessível e totalmente excelente, tá certo? Um único contra que a gente vê ali, né, quando o pessoal recebe o livro pelas editoras, né, no caso é que alguns, né, se queixaram, por ele ser um livro, né, bem parrudo, assim, né, mais de 700 páginas, algumas vezes a encadernação ela deixa a desejar, acaba soltando, né, as folhas, ou então a capa também acaba soltando. Mas acredito que isso aí deva ser consertado aí para futuras impressões, ok? Outro também que você tem que ler, que você também tem que adquirir, é esse aqui, ó. É o Tópicos de Álgebra Elementar. Juntou um power trio, professor Bruno Pedra, né? Bam aí também dos cursos preparatórios, com o Ivan Monteiro, com o Alex Ricardo, publicaram aí pelo Clube de Autores esse clássico também. Muito exercício legal, não só do Colégio Naval e da EPICAR, mas também exercícios variados, tá, que os autores souberam aí implementar muito bem nessa obra-prima aí da álgebra. Tá? Um único porém que o pessoal às vezes reclama é que às vezes a letra, né, no caso aí, eles consideram muito pequenininha, mas também, né, senão o pessoal fica tirando xerox aí e tudo mais, tá certo? Então, no caso aí também, excelentes obras-primas aí para você adquirir, tá?
E vamos falar aquele que é o diferencial das provas, né? No caso aí a área da matemática, que muita gente tem dificuldade. E aí para você não entrar numa fria, tem que ter bons livros de geometria. Primeiro deles, o clássico dos clássicos. Quem nunca, né? Quem não conhece, quem nunca ouviu falar? Ele mesmo. Fundamentos da Matemática Elementar, gente amiga. No caso aí, né, da geometria plana, é o volume 9, tá? Ele é, no caso aí, editado pela Atual Editora, tá? Onde você tem, então, né, o pessoal chama de livros do Gelson Iese, só que não, no caso da geometria plana, são outros autores, tá? É o Oswaldo Duce e o José Nicolau Pompeu. Esse que tá aí há gerações, desde que eu era criança pequena, tá certo? O pessoal, às vezes, coloca um porém, né? Porque essas edições atuais, no caso aí, tem mais os exercícios do Enem. E tem gente que, assim como eu, né, gostava mais das edições antigas, onde você tinha, assim, exercícios, digamos, mais desafiadores. Você pensa assim? Ou você acha que não? Coloca aí nos comentários se você gostava mais da edição anterior, das edições antigas. Sua opinião é importante. E, bom, uma coisa também que acontece é que o Fundamentos, para essas provas mais recentes, tanto do Colégio Naval quanto da EPICAR, e até de alguns vestibulares também, ela não abrange toda a geometria que está sendo, no caso, aí colocada. Surgiram, né, muitos teoremas, muitas coisas novas, né? Teorema de von Neumann, no caso aí, círculo dos 9 pontos, círculo de Apolônio, eixo radical, muitos outros assuntos que não são contemplados no Fundamentos volume 9. Então, para complementar aí o seu estudo, eu recomendo você dar uma olhada nesse aqui, o Tópicos de Matemática Elementar, volume número 2, editado pela Sociedade Brasileira de Matemática, a SBN, tá? Faz parte da chamada coleção Prof. Mate. O que é isso, gente amiga? Simples, extremamente simples. É só o livro de referência que é utilizado pelos professores de matemática para fazer o mestrado profissional, o Prof. Mate. Ou seja, você vai estar utilizando um livro que é utilizado pelos professores que estão fazendo mestrado. Então, por aí você já tem uma ideia do nível, da qualidade dessa obra-prima também aí do autor Antônio Caminha Luiz Neto, tá certo? Ele vai abordar desde a geometria básica, né, aquela que você vê lá no Fundamentos, mas também vai ter essas novidades aí, né? No caso aí, círculo de Gergoni, né, círculo dos 9 pontos. E, bom, se você não conhece nada disso que eu acabei de falar, é mais um motivo para você adquirir essa obra-prima aí, o Tópicos de Matemática Elementar. Fora que ele tem, né, alguns capítulos com outras sacadas totalmente diferentes do convencional, ele utiliza vetores, ele utiliza várias outras técnicas que não são contempladas aí nem pelo Fundamentos e nem pela maioria dos livros de geometria plana que a gente vê no mercado, tá certo? Então, dá uma olhada aí com carinho, não deixa de ver essa obra-prima aí também, Tópicos da Matemática Elementar, ok? Muito bem, então esses que eu falei aí, né, são aqueles que você tem que ter como livros de cabeceira, são as suas referências bibliográficas básicas. O melhor do melhor tá aqui, gente amiga. Agora tem um extra. Pois é. Se você ainda não ficou satisfeito, se você ainda quer mais, né? Até se você também já tem, né, um aninho aí de cursinho, já viu, né, alguma coisa da matéria, então, para, no caso aí, adoçar o seu coração, eu tenho essas duas recomendações extras aqui para você. Primeira delas, referência clássica, total e absoluta, é o Geometria Volume 2, o tijolinho vermelho, no caso aí, né? O livro do Morgado de Geometria, amigo. Se você nunca ouviu falar, você tem que conhecer, você tem que dar uma olhada nessa obra-prima também da geometria, tá? Livro do Morgado, mas também tem, né, a mão de Eduardo Wagner, excelente professor, ele Morgado, tive a honra também de ter aula com eles no IMPA, né? E Mário Jorge também. Ele foi reeditado, tá, pela editora Bestseller. Essa obra-prima aí você também não pode deixar
de adquirir, tá? Tem mais ou menos 200 páginas, tá certo? Algo em torno aí de R$100, que é um preço irrisório para o tamanho dessa obra-prima, desse conhecimento que você vai ter, tá? Esse aqui, ao contrário do Tópicos de Matemática do Antônio Caminha, né? Que é mais um lance discursivo, esse aqui não. Esse aqui você tem questões, né, das provas anteriores e, no caso, outras no estilo múltipla escolha. Então, esse aqui, né, é o ideal para você, né, que quer fazer mais exercícios de geometria e também quer ver aqueles pontos que eu falei aqui, né, círculo de Apolônio, né, círculo dos 9 pontos, né, Teorema de Van Abel, todos esses aí que você não encontra nos livros de geometria do mercado, tá certo? Então, se não for adquirir aí o Antônio Caminha, vê, no caso aí, então, o livro do Morgado, Geometria 2. Tem o Geometria 1 também, mas que é fininho, tem pouca coisa. Esse aqui é que é o filé mignon, tá certo? Dá uma olhada nele também com carinho aí, que vale a pena. E, para fechar então, né, a gente fala aí sobre ele, os selecionados, sim, o tijolão grandão, no caso aí, o livro da capinha amarela da editora Ciência Moderna, do saudoso Antônio Luiz Santos, conhecido aí como Professor Gandhi, uma referência aí também no mundo dos cursinhos preparatórios, tá certo? Esse aqui, no caso, ao contrário dos demais, esse é um livro que é só de problemas, tá? Todos eles múltipla escolha, tá? Tirados aí de várias Olimpíadas, de Colégio Naval, de EPICAR e de outras referências também no Brasil e no exterior. Fez um compilado com mais de 1.300 questões, algo imperdível. Para quem quer fazer exercício ali, né, se debruçar, o único porém é que ele não tem nenhuma teoria, tá, gente amiga? Esse aqui é só exercício, tá? No caso aí do Morgado tem teoria e exercício, mas os selecionados não. Ele é da parte de álgebra, aritmética e análise, né? Análise, no caso, estudo das funções. Tá? Então, essa parte daí, né? Para você que quer se preparar melhor em álgebra e aritmética, fazer muito exercício, tem aí o selecionados, tá? Em torno de R$200, tá? É um patacão que nem o do algebrista, mais de 1.300 questões aí de matemática para você aí arrebentar. Do alfinete ao foguete, você vai saber tudão, tá certo? Então essas aí, né, são as referências que eu selecionei aí para você que tem qualidade, tá? No caso aí todos eles, né, com exceção aí dos selecionados, tem a teoria e no caso aí exercícios, muito exercício bom, exercício caprichado, tá? Para você então aí aprimorar os seus estudos de Colégio Naval e EPICAR. Então desejando muito sucesso para você que escolheu, né, essa empreitada, me despeço por aqui. Obrigado aí pela sua audiência, curta, comenta, compartilha, ajuda a gente a continuar esse trabalho. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!